Paulo Caffarelli. Boa noite. Tem gremista aqui? Colorado. Tá dividida a parada aqui, hein? Pessoal, esse tema educação, ele mexe com a gente, ele é forte na vida de todos nós, não é? Quem de nós aqui não deixou de se enxergar nessas falas todas que tiveram aqui? E quando a gente olha para a educação, é uma coisa que, se você se reportar lá atrás, nas origens, o primeiro registro de educação vem na época grega, das escolas de Esparta, das escolas de Atenas. Esparta com uma educação rígida para arte militar, com disciplina, com exigências, e a escola de Atenas, uma escola de pensamento, uma escola para pensar, para ensinar a raciocinar. E a base da educação, até os dias de hoje, tem um pouco de Atenas, tem um pouco de Esparta. Lá na Idade Média, a educação foi dominada pela Igreja Católica, que dentro de um domínio do pensamento, um domínio da cultura, ela foi guiando dentro dos princípios da própria Igreja, até que veio o Renascimento, a Revolução, o Renascimento e o Protestantismo, né? De forma que começaram a haver daí as escolas derivadas desse processo. E assim foi, sempre numa linha onde o poder estava na mão do educador, a autoridade do educador, a autoridade do conhecimento. E assim veio até a Revolução Industrial, quando alguns pensadores, principalmente por conta da psicologia da aprendizagem, começaram a questionar um pouco se o processo era esse, se o sistema era esse. Então a gente tem, desde do epíteto, alguns pensadores que começaram a aparecer, como é o caso de Montessori, né, que até hoje existe o método Montessori, que ela, a primeira médica psicanalista italiana que soube lidar com pessoas portadoras de necessidades especiais, e ela observou que na medida que ela fazia com que essas pessoas se envolvessem com o aprendizado, vivenciassem o aprendizado, essas pessoas tinham um ganho, tinham uma capacidade maior de assimilação do conhecimento. Contemporâneo dela foi o Piaget, que também questionava, né? Era a pessoa que dizia o seguinte: você não pode simplesmente aprender por aprender, você tem que ser o inquisitivo, você tem que ser o provocador da história. Aí, quando você traz isso para o nosso país, pode passar? Você tem a figura do Paulo Freire, que foi dita várias vezes aqui hoje, né? Que tem uma parte muito bonita, né? Que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, que na verdade as pessoas são quem transformam o mundo. E após o Paulo Freire, você tem a figura do Rubem Alves, que também diz o seguinte: você tem que respeitar as fases do aprendizado conforme as fases das pessoas. E na medida que você vai fazendo isso, você vai fazendo com que elas saiam daquela zona de conforto, né, que ele diz aqui. Para isso existem as escolas, não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. Quando eu falei para vocês aqui, que eu perguntei para vocês se vocês se identificaram hoje com as pessoas que aqui falaram, eu queria dizer que eu me identifiquei muito com a Ana Lúcia e com a Daphne, com a história da Ana Lúcia, com a história da Daphne. Com a Ana Lúcia porque a minha mãe também era costureira, e muito do que ela falou ali, eu acho que tinha muito na minha história, na medida que a minha mãe também, juntamente com meu pai, ela se esforçou sempre para poder nos dar uma educação maior. Essa semana a gente estava discutindo o propósito do banco, e a gente estava discutindo um pouco quais eram os propósitos dos nossos pais, né? E eu não tenho dúvida que o propósito dos meus pais era fazer com que seus filhos tivessem uma condição melhor de vida. Naquele momento, pensando muito no aspecto financeiro, que na verdade não é só o aspecto financeiro. Quando você dá condições para que um filho
tenha acesso à educação e, por meio desse acesso, ele consegue galgar espaços, ele consegue crescer profissionalmente, mas, acima de tudo, pessoalmente na vida, obviamente, esse retorno ele não se dá só sobre o aspecto financeiro. Mas é um fato engraçado, porque os pais sempre vão se preocupar com o futuro de seus filhos. E justamente nesse sentido é que a gente, quando tem filhos, também fazemos esse tipo de preocupação, mas estando numa situação um pouco mais confortável do que foram os pais, a gente tem que tomar o devido cuidado para que a gente também não superproteja esses filhos e que a gente force eles também naquilo que a gente foi forçado no processo da educação. Então, eu queria falar um pouquinho, queria mostrar uma foto para vocês aqui. A primeira coisa que me vem à educação é meu jardim primário, né? Alguém arrisca me achar ali ou não? Tudo meio parecido, né? É engraçado que a gente lembra do nome de todos, né? Lembra o nome da minha professora, de todos os colegas. Aí o tempo vai passando, você não lembra mais o nome do pessoal mais recente. Mas ninguém me achou não, né? Mas eu sou esse segundo aqui embaixo, aqui, ó. E quando a gente fala em educação, talvez a educação seja a porta para a oportunidade. Então, não se tem maior oportunidade de você trilhar um caminho na sua vida profissional e pessoal, senão pela educação. Então, uma outra coisa que a educação traz concomitantemente à oportunidade é aquela ruptura, aquela capacidade de romper com o pré-determinismo. Se a Daphne simplesmente tivesse se acomodado e tivesse seguido a vida que a mãe dela idealizou para ela naquele momento, certamente a Daphne não estaria aqui hoje contando essa história para nós. A Ana Lúcia é a mesma coisa. Eu tenho uma história muito interessante na minha família, porque eu sou do norte do Paraná, de uma cidade chamada Cornélio Procópio, e a tendência das pessoas que nasciam em Cornélio Procópio era nascer, estudar, crescer e trabalhar e continuar morando em Cornélio Procópio, família que vinha, continuava morando, etc. E nós tínhamos um primo nosso, já falecido, que resolveu fazer medicina. Então ele saiu de Cornélio Procópio e foi para São Paulo fazer medicina. Esse simples ato dele ter saído de Cornélio Procópio, ter ido para São Paulo fazer medicina, e passou no concurso do Banco do Brasil, e ele acabou puxando toda a família. Meu irmão mais velho foi para Curitiba para estudar, meu irmão do meio foi para Curitiba para estudar, e eu depois fui para Curitiba para estudar. Então, às vezes eu fico me pensando o seguinte, não fosse ele, talvez a nossa vida teria tomado um outro rumo. Então, quando eu falo que a gente se identifica muito com a Ana Lúcia, com a Daphne, e com as histórias que foram contadas aqui pela Gabi, pela Shirley, são histórias de que nós, a maioria de nós, de todos nós, a gente vem de famílias humildes, mas famílias humildes que investiram, na medida que o tempo passava, para que a gente pudesse ter uma condição melhor. Lembrei aqui da história da Ana Lúcia, o fato de você ter uma mãe costureira era interessante, porque na missa de domingo você sempre ia bem arrumadinho, cheio de roupa nova, né? Porque a mãe da gente tinha o maior prazer de fazer aquela roupa para você poder ir na missa no domingo. Então, eu diria para vocês o seguinte, nós, quando a gente ultrapassa isso tudo, fica muito claro nessa discussão que nós tivemos aqui hoje, do compromisso que todos nós temos com relação à questão da educação. Não só da educação dos nossos filhos, mas com a educação daquilo que nos rodeia. Quando a gente fala que você tem ainda no Brasil 11,8 milhões de analfabetos, a gente se assusta com essa cifra. Um país de 200 milhões de habitantes tem 11,8 milhões de analfabetos. O que vai ser do futuro dessas pessoas? Pior que o analfabetismo hoje é o analfabetismo digital, porque esse analfabetismo digital ele não tem nem classe, na verdade. Ele atinge a todas as pessoas, que é um outro desafio que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente. Nossa empresa, uma empresa de 210 anos, foi sempre uma empresa que se voltou para esse processo da educação. Nós criamos, o Banco do Brasil criou em 1965 o DESED. Quem é da época do DESED aqui? Eu. Poucos. Maurano, levanta a mão aí.
o DESED já tinha esse propósito. Observem que nós fazemos parte de uma empresa que ela tem uma carreira única. Existe um concurso único, uma carreira única. Nós não vamos ao mercado contratar gerentes, nós não vamos ao mercado contratar diretores, nós não vamos ao mercado contratar superintendentes. O que acontece? Nós temos que formar em casa. E para você ser uma empresa de 210 anos, consolidada como é o Banco do Brasil hoje, não fosse a nossa educação, certamente nós não estaríamos hoje na posição onde nós estamos. Então, o Banco do Brasil, concomitantemente à sua atividade fim, ele, paralelamente a isso, criou um centro de ensino absolutamente efetivo. Se a gente observar hoje, quantas histórias nós temos, desde a formação do DESED, até hoje os cursos que acontecem no dia a dia. Nós temos, em 2017, nós tivemos um total de 3 milhões de cursos concluídos pela Universidade Banco do Brasil, a maioria deles à distância. Nós temos 2.150 educadores espalhados por todo o país, que tem todo um desprendimento de fazer parte dessa formação do nosso pessoal. A nossa universidade corporativa do Banco do Brasil foi eleita por 2 vezes a melhor universidade do mundo. Fato é que um banco desse tamanho, com a formação que nós temos, com a necessidade que nós temos de formar pessoas dentro de casa, faz com que a gente sinta o reflexo de toda essa dedicação. Concomitantemente a isso, existe a preocupação, muitos de nós aqui que são voluntários, com a busca de, digamos, de vencer essa guerra contra o analfabetismo. Nós temos dentro do Banco do Brasil 26 mil pessoas, 26 mil voluntários que se dedicam fora do seu horário de expediente para poder reduzir o nível de analfabetismo no nosso país. Então, esse momento que a gente está fazendo aqui hoje, que é o nosso 9º Inspira, foi um Inspira de muita emoção. Foi um Inspira que demonstrou para nós que a educação, que é aquilo com que todos deveriam se preocupar, inclusive as nações, inclusive os países em desenvolvimento, porque a educação talvez seja a grande saída para que um país que se diga em desenvolvimento há muitos e muitos e muitos anos, no futuro vai ser desenvolvido graças à educação. Agora, tem que haver uma conscientização disso, na medida que, quando se fala em educação para um país, não se fala em curto prazo, não se fala em medidas de curto prazo. Então, as pessoas têm que pensar em educação como um projeto de médio e longo prazo, que vai refletir no futuro, numa condição melhor para um país do que essa condição que nós temos hoje, onde você ainda tem 11,8 milhões de brasileiros sem acesso à educação. Eu queria aqui chamar para vocês um filme. Eu queria falar mais uma coisa antes de terminar isso. Queria dizer que a gente fala muito, acho que foi a Daphne que falou da educação formal, e você tem o processo da educação informal. Também, com a Daphne, eu tinha falado que a gente se identificou com a Ana e com a Daphne. Com a Daphne, eu acho que a gente tem uma coisa muito interessante, que é essa história de você... Primeiro, eu fui menor também. Cadê minha foto de menor? Mostra aí. Aquele All-Star eu comprei com o meu dinheiro, com o meu salário. Mas eu queria dizer o seguinte, que uma coisa que a Daphne falou, que quando eu voltei para o banco, eu fiz questão de fazer, foi voltar em Curitiba e fazer um café da manhã com os meus ex-chefes, que foram meus chefes na época que eu era menor aprendiz. Para dizer para eles que se eu tinha chegado ao banco como presidente, certamente eu também tinha trazido eles junto comigo nessa, digamos, nessa conquista, nesse momento que foi uma consolidação da minha carreira, mas que certamente a participação de cada um deles fazia parte daquilo ali. Porque a minha formação, ela aconteceu dentro do Banco do Brasil. A minha escola foi o Banco do Brasil. E eu me formei no Banco do Brasil, na escola informal, por meio de um aprendizado, vendo o que os meus chefes faziam. Na verdade, distinguindo aquilo que era bom e que era ruim.
sabendo como é que você forja um caráter, sabendo os seus princípios de ética, podendo escolher o caminho que você quer seguir e o caminho que você não quer seguir. Então, quando eu olho para trás hoje, e depois de 37 anos de banco, e vejo que a vida me deu esse presente de poder voltar para a minha instituição, para consolidar, digamos, um sonho, e, na verdade, fechar um ciclo de poder assumir a presidência de uma empresa que eu comecei como office boy, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para trás e verificar aquelas pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui. E eu não tenho dúvida que, independente da vontade e da ajuda deles e do desprendimento de se fazer isso, na verdade, você tinha ali uma educação muito presente no dia a dia, despretensiosa, mas que no final da história, quando você soma com tudo isso, você faz o que aconteceu aqui hoje, de tudo que a gente viu. Eu acho que aqui talvez tenha sido dos 9 Inspiras o mais emocionante que eu vi até esse momento, porque são histórias que todos nós aqui sabemos que fazem parte da nossa vida, que fazem parte do nosso dia a dia e que certamente nos farão pessoas mais fortes, pessoas mais preparadas para continuar enfrentando esse caminho nosso. Eu queria chamar aqui, pedir um filme aqui da ABB Comunidade, para mostrar para vocês. Eu, quando crescer, quero ser médica. Que eu, desde pequenininha, queria ser, porque é muito bom. Desde que minha nona faleceu, eu gostava muito dela, eu cuidava bastante dela até. É legal porque a gente fica na lúdica, a gente vai ver filme de vez em quando também a gente vai jogar vôlei, jogar bola. Esse programa ele tem uma aceitação muito grande por parte da comunidade local, a comunidade da região. São oferecidas atividades esportivas, artístico-cultural, pintura, desenho, música, violão. Aí é uma coisa super boa, né? Porque como a gente trabalha e daí não sabe onde é que eles estão, agora a gente sabe onde é que eles estão, né? Eles têm uma criação boa não só por causa de mim e do meu marido, né? Mas também por causa dos professores. A vida nossa é isso aqui. São as crianças e o programa. Esse uniforme é a minha segunda pele há 21 anos. Meu prazer, minha família. Eu quero agradecer por esses 2 anos que eles estão comigo, por ele estar me ajudando, por ele estar do meu lado. Eu amo muito eles. Eles são igual pai para mim. Eu nunca vou se esquecer deles. Com histórias pra contar, incluindo diferenças, vamos diversificar. Juntos nessa união, viemos comemorar 30 anos de sucesso. Vem com a gente celebrar. Quero chamar aqui o René Nunes, que é o presidente da FENAB, o Mano, que é presidente da CESAP, aqui no Rio Grande do Sul, representa... Você está, meu caro? Bem-vindo, viu? Bom te ter com a gente aqui. Mano, presidente da CESAP. Quem conhece o Mano aqui? E queria chamar aqui, representando mais de 32 mil crianças do Brasil todo, o Gabriel Nunes de Barros, que está ali com a mãe dele, com a Thaís Nunes. E aí, Gabriel? Beleza? Já falei com você hoje lá, né? Eu queria dizer aqui que o banco está anunciando, junto com a FENAB, com os nossos parceiros, a criação aqui no Rio Grande do Sul de mais 400 vagas para a criança do ABB Comunidade. Essas vagas elas vão complementar com outras cidades que não estavam atendidas, que é Taquara, São Cepé e Lagoa Vermelha. No mês de junho agora, a Universidade Banco do Brasil vai lançar a sua biblioteca digital, de forma que todos os funcionários poderão ter acesso a essa biblioteca, no sentido de baixar livros
inclusive baixar podcasts para você poder escutar palestras, aulas, inclusive fora não precisa estar online para poder escutar no dia a dia. Você pode baixar e ouvir a hora que você puder ter condições para isso. E o nosso caminho dentro desse processo, ele se faz justamente nessa parceria que a gente tem com as ABBs de todo o país, que nós temos com os voluntários, né? E quando você verifica a história dessas crianças, é motivo de orgulho para uma empresa como o Banco do Brasil, que independente de todo o nosso dia a dia, toda a nossa correria do dia a dia, a gente também tem que se dedicar para esses pontos aqui. Então, muito obrigado, e eu queria aqui, com isso, concluir o nosso Inspira Bebê aqui de Novo Hamburgo. Foi a primeira cidade não capital a receber um Inspira, num teatro maravilhoso como esse teatro aqui, e dizer que nós continuamos com o Inspira. Teremos um Inspira em agosto em Recife, depois teremos em outubro em Florianópolis, e no final do ano, o último Inspira do ano em São Paulo. Muito obrigado pela presença de todos vocês, boa noite, e continuamos educando para revolucionar. Muito obrigado.